Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra de São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Né? Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos. Né? Temos ainda um contrato agora com o Dr. Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégio, farmácias, que para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 2522-6597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. No ano passado, segundo o governo, o déficit da Previdência foi de 86 bilhões de reais. A previsão oficial é que este ano o rombo vai passar dos 150 bilhões e em 2017 vai ser de mais de 180 bilhões de reais. Além disso, a população está envelhecendo. Enquanto em 2015 havia mais de 8 trabalhadores na ativa para cada aposentado, a estimativa é que em 2060 a proporção diminua para pouco mais de 2 pessoas trabalhando por cada aposentado. Para evitar que a Previdência quebre, o governo propõe mudar a Constituição com urgência. A base de apoio no Senado concorda com a mudança, mas os senadores contrários à proposta consideram que ela retira direitos dos trabalhadores. Reforma polêmica, né, e necessária. Eu creio que o debate está só começando. Muitas alterações serão sugeridas. Mais um pacote de maldades, que é essa proposta de reforma da Previdência, pelo quanto ela fere frontalmente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Os quase 30 milhões de brasileiros que já estão aposentados e todos que já completaram as condições atuais para se aposentarem não serão afetados. Para os homens a partir de 50 anos e as mulheres a partir de 45, existe uma regra de transição. Eles terão que cumprir 50% a mais do prazo que ainda falta para pedir aposentadoria. Por exemplo, se de acordo com a legislação atual faltarem 2 anos para a pessoa se aposentar, ela terá que trabalhar 3 anos. Uma mulher que começou a trabalhar com 20 anos, depois de 30 anos de contribuição, com 50 ela se aposentava. Vai ter que trabalhar 15 anos a mais. O momento chegou, ou você aplica a medicação dolorida, complexa, no paciente, ou ele morre. A idade mínima para a aposentadoria passa a ser 65 anos, tanto para homens como para mulheres, que tiverem contribuído para a Previdência por pelo menos 25 anos. O benefício vai ser calculado desta forma: 51% do salário e mais 1 ponto percentual por ano de contribuição. Isso significa que uma pessoa com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% da média dos salários. Se forem 26 anos de contribuição, recebe 77%. 27 anos, 78%. Cada ano de contribuição aumenta o benefício em 1%. Para receber 100% a aposentadoria integral, são necessários 49 anos de contribuição. Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Então é tão absurdo que cai, não digo no ridículo, mas não tem bom senso. A conta não fecha. São 2 soluções possíveis. Ou aumenta a contribuição, o que já se torna muito difícil hoje, porque a contribuição já é bastante alta, ou então você restringe o acesso aos benefícios, especialmente quanto à idade de aposentadoria. A pensão por morte, que hoje é integral, será reduzida para 50%, com mais 10% por dependente. Com isso, a pensão pode ser menos de um salário mínimo. Não será possível acumular a pensão com uma aposentadoria. O beneficiado terá que optar por uma das duas. Eu acho que também é uma medida draconiana, acho que é uma medida que vai prejudicar as viúvas mais pobres, não é? E, portanto, eu não vejo como isso passe dessa maneira. Pode ser uma medida que não seja popular, que tem uma certa impopularidade, mas que a gente tem que esquecer essa questão de popularidade e ver o que é bom para o país. Os trabalhadores rurais que hoje não contribuem também terão que pagar. O trabalhador rural vai ter que contribuir, correto? Correto, tem que contribuir. Para você ter um benefício, você tem que ter a contrapartida sua.
demonstra um desconhecimento profundo do que é a vida do trabalhador rural no Brasil. Um trabalhador rural que chega aos 65 anos de idade, ele não tem mais força para trabalhar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. A satisfação enorme estar aqui com vocês, satisfação por estar com vocês. Estou muito triste com tudo que vem acontecendo aqui nesse congresso. Eu tenho dito que é um congresso que cada vez apodrece mais. E só um congresso como esse estaria fazendo um crime contra a humanidade, querendo votar a reforma trabalhista nessa crise política, moral e imoral que o país passa, com o presidente sendo denunciado quase todos os dias por crime de corrupção. Veja que ponto chegamos. Mas estamos aqui, vamos fazer um bom combate. Bom dia, internautas. É uma honra para mim estar mais uma vez ao lado desse grande líder dos trabalhadores aqui no Senado, o senador Paulo Paim. E como ele disse, triste também, porque o Brasil vive seu capítulo mais terrível. O presidente da República se safou do julgamento do TSE, mas a semana que vem, senador Paim, o Procurador-Geral da República vai apresentar ao Supremo um pedido de denúncia formal contra o presidente da República. E a crise política vai se agravar, porque quando o Supremo receber o pedido de denúncia do Procurador-Geral da República, ele tem que pedir autorização para a Câmara dos Deputados votar, autorizar essa denúncia contra o Temer. E a Câmara vai ter que paralisar todos os seus trabalhos para, como se fosse um processo de impeachment, votar essa autorização. E ninguém espera, a gente acredita que os deputados terão o discernimento necessário para permitir que o Supremo Tribunal Federal faça o seu trabalho. Então essa crise política tende a se agravar, mas mesmo assim a base do governo quer aprovar a reforma trabalhista aqui no Senado. Não é estranho isso, senador? Assim eu espero que você... E claro, a gente não pode jogar nunca a toalha. Temos que ter esperança, como diz um amigo meu, esperançar sempre, né? E vamos ajudar, junto às mobilizações populares, a esse grande movimento marcado já para o dia 30, que é uma greve geral. Até lá, não pense que a população está parada. Eu mesmo, nesse fim de semana, participei de inúmeros eventos, todo o Brasil viu no domingo, em diversos estados. Foi o caso da Bahia, para lembrar 12, do Rio Grande do Sul, mas foram diversos estados, promovido pelos artistas, a campanha das diretas já, que é a única solução decente. Toda outra solução são soluções indecentes. Nós entendemos que a direta já é que pode resolver essa crise política que está fazendo que o povo brasileiro esteja sangrando. Oxalá, oxalá, os deputados tenham vergonha na cara e aceitem o pedido do Supremo Tribunal Federal para que a investigação seja feita dentro do processo, contra o presidente Temer. Hoje a gente vai fazer uma conversa sobre a reforma trabalhista de uma forma diferente. Hoje a gente vai citar
todos os pontos da reforma, mas mostrando como para você, trabalhador, trabalhadora, ela vai impactar se for aprovada. A gente espera que não, vamos torcer, vamos fazer aqui muita pressão para que essas propostas não passem aqui no Senado. A primeira pergunta que a gente quer colocar é em relação à Comissão de Assuntos Sociais. Na semana passada, houve uma pressão dos senadores da oposição em relação a essa proposta. Nós gostaríamos de saber, então, senador, como é que foi essa pressão e o que foi acordado? Olha, na semana passada foi aquele absurdo do absurdo que eu nunca esperava ver no parlamento e estou vendo aqui. Eles querem votar na marra essa reforma trabalhista. Na semana passada, eles queriam dizer que um projeto que chegou na Comissão de Assuntos Sociais em torno de 10h30, 11 horas da noite, ia já dar um interstício de 2 dias úteis. Das 11 à meia-noite, 1 hora é um dia útil. Dia útil para mim é dia útil, dia que você pode operar, trabalhar, o comércio funcionar, banco em plena atividade. E nós dizíamos que eles não podiam votar, porque 2 dias úteis era quarta e quinta. Quisesse votar na sexta, não é nem votar, quisesse ler o relatório na sexta, poderiam ler. Não, mas eles queriam ler na quinta. Não, em hipótese nenhuma, em análise nenhuma, para qualquer pessoa de bom senso, eles tinham ali cumprido o interstício ou o tempo entre uma comissão e outra de 2 dias. Aí houve aquele quebra-pau enorme, na base quase do empurrão físico, mas felizmente não houve, mas todos nós somos duros também, porque ninguém é mais senador e ninguém é mais valente, eu diria que ninguém é mais frouxo também do que ninguém. Então fizemos um bom debate ali, duro, e eles acabaram concordando então que iam respeitar no mínimo 2 dias e por isso vão ler somente no dia de hoje, esse é o acordo, e vai se votar somente, como está no regimento, está correto, daqui a 7 dias, ou seja, na outra terça ou quarta, se assim quiserem, mas vai ser na próxima terça. E daí vai para a CCJ, e lá na CCJ o debate continua tudo de novo. O acordo que nós fizemos foi de tramitação na Comissão de Assuntos Sociais. Depois de chegar na CCJ, vai ser lido o voto do relator, o voto separado de nós outros, que são 4. Depois vamos pedir vista. Depois vamos marcar um dia para votação. E depois disso, conforme o resultado, é que poderemos então vislumbrar que dia poderá ser votado no plenário aqui no Senado. Mas eu tenho sempre uma esperança, que a pressão popular os ajude a derrubar essa maldita reforma trabalhista, que o povo aos poucos vai perceber que está sangrando as nossas vidas. Aquilo que nós conquistamos desde a era Getúlio até hoje, tudo vai desaparecer se essa reforma for aprovada. Bom, senador, e hoje qual deve ser, então, a estratégia? Vou perguntar aqui, então, ao nosso assessor legislativo também, Marcos Rogério, qual é a estratégia que deve ser adotada hoje pelos parlamentares da oposição em relação à reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais? Lembrando também a todos os nossos espectadores que lá na página do PT no Senado, há uma lista com todos os parlamentares daqui do Senado, os 81 senadores. Vá lá nessa sessão, procure o contato Facebook, Twitter ou telefone e pressione o seu parlamentar contra essas reformas trabalhistas. Quem está nos assistindo precisa saber que muitas coisas acontecem nos bastidores aqui no Senado. E na semana passada, a base deste governo podre, que é o governo de Michel Temer, queria começar o processo de votação da reforma trabalhista já na quinta-feira. O projeto tinha chegado às 10 horas da noite da terça-feira e queriam votar na quinta-feira. E foi graças ao senador Paim e a outros bravos senadores do PT, do PCdoB, do PSB e da Rede que impediram que essa violência fosse cometida. E de quinta-feira, então, ficou para hoje. O que vai acontecer hoje? Vai ser a leitura do voto do relator. Ele faz um cópia e cola do voto que ele proferiu na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele não considera nenhum aspecto relevante dos debates que foram feitos ao longo desses vários dias, não considera também os impactos que uma série de pesquisadores brasileiros da área de saúde, sobretudo médicos da área de saúde, estão dizendo que essa reforma causa para a saúde do trabalhador. E ele então dá o seu parecer pela aprovação do jeito que o projeto veio da Câmara. Ou seja, ele carimba o texto que o Michel Temer quer que ele carimbe. O que eu acho mais grave, olha a cara de pau
infelizmente tem que dizer, do Senado. A Câmara fez todo o banditismo que podia fazer nessa reforma. Olha o Senado, que abrir mão de legislar. O Senado quer abrir mão de existir. Ele não quer mexer no projeto. Embora de forma encabulada, eu diria numa cumplicidade, eu digo desleal, com o mal, que é coisa do mal, eles querem votar exatamente como veio da Câmara, para mandar para o presidente, que não sabemos qual será o presidente de plantão essa altura do campeonato, que esse pode não estar mais lá, e deixar que ele vete ou não vete. Mas olha o que é isso, o Senado é a casa revisora, é a casa que diz, bom, o próprio relator reconhece que tem 6 questões absurdas ali, absurdas. Isso aqui não pode, que tem que ser vetado. Sim, então vamos retirar o texto. Não, deixa aí, porque eu não posso me comprometer que o projeto volte para a Câmara, mas isso é do regimento, é do Congresso bicameral, Casa Revisora. Estamos aqui só para carimbar o que vem e mandar para o presidente. Isto eu considero uma maldade, algo absurdo que tem que ser condenado por todo o país. Quando os próprios senadores da base reconhecem que a Câmara fez um monte de maldade e que isso não pode virar lei. Vamos lá, continuando agora. Marcos e Paim, vamos falar agora sobre os trabalhadores com contratos protegidos. Se essa reforma for aprovada, serão substituídos por subempregos. Vamos dar o exemplo, a vendedora, do vendedor de shopping. Excelente pergunta. Nós temos, imagina você que trabalha num shopping center de segunda a sábado e o seu contrato estabelece que você vai trabalhar 44 horas semanais. O piso da sua categoria é de R$ 1.460. Só que o movimento no shopping, todo mundo sabe, é mais forte na sexta e no sábado. Então, a reforma trabalhista vai permitir que o seu patrão te mande embora, como este contrato por 44 horas, e te recontrate, você ou outra pessoa, provavelmente será outra pessoa, para trabalhar em tempo parcial. Ou seja, você vai trabalhar 26 horas ou 30 horas. E neste tempo parcial, você não vai receber o mesmo salário que você recebia. Você vai receber proporcional ao número de horas. Seu patrão também pode te mandar embora e contratar uma outra vendedora por meio do contrato intermitente. Ou seja, esse é o da maior gravidade. Esse é o da maior gravidade. E no contrato intermitente, ele pode contratar a vendedora para trabalhar só na sexta e no sábado. Então a pessoa vai ter um contrato de algumas horas. Algumas horas. As horas que tem mais movimentos. Então a pessoa vai ter um contrato de trabalho e vai receber muito menos. No contrato intermitente, por exemplo, o salário que seria no mínimo R$ 1.400 mais comissão, passará a ser R$ 350 mais comissão. O senhor não acha isso uma violência, senador? Olha, Marcos, você foi muito feliz com os exemplos, né? Mas o trabalho intermitente é a volta do trabalho escravo. O McDonald's já usava. Nós fizemos um grande movimento aqui em Brasília, com as entidades, e ele recuou. No Brasil ele não está mais adotando, mas fora daqui usa. Fizemos até uma comissão, fizemos uma audiência pública de delegações de todo o planeta quase, para discutir o maldito trabalho intermitente. Não é que eles querem aplicar aqui agora. Em resumo, como é que fica o teu fundo de garantia se no fim do mês tu tem algumas horas trabalhadas? Alguém vai pagar? Claro que não vai. Como é que fica a tua previdência? Alguém vai pagar? Já não pagam hoje. Como é que vão pagar para cada trabalhador que passar pela empresa dele, ele der algumas horas para ele, e dá para o outro, e dá para o outro? Uma mesma empresa que tem 100 empregados, pode passar 500 empregados. Trabalhando algumas horas por semana. Vai virar esculhambação total. E quem perde é o seu fundo de garantia, é a sua previdência, é as suas férias, é o seu 13º. Tudo isso vai desaparecer nesse trabalho intermitente, porque eles não vão cumprir. Isso é fato e é real. Eu diria que é quase a volta ao trabalho escravo. Você vai se deslocar da empresa para trabalhar algumas horas, aquilo vai dar para você pagar o transporte, talvez pagar a alimentação, e vamos dizer, exagerando, tem o direito de um cantinho para morar. Não vai dar mais para nada.
É isso que nós queremos para o povo brasileiro? É isso que o governo Temer quer. É isso que esse governo, que tem maioria aqui, momentaneamente oportunista, tem hoje. Mas acredito que dá para virar mesmo. Mas o mais interessante no contrato intermitente, Carlos e senador Paim, é que depois de... hoje a Constituição assegura que o trabalhador tem que receber no mínimo um salário mínimo. A reforma trabalhista acaba com isso. O piso da categoria deixa de ser referência para o salário do trabalhador e o salário mínimo também deixa de ser referência. A reforma cria uma regra, senador, o senhor conhece muito bem isso, que agora o salário mínimo não vai ser mais o mínimo, vai ser o salário hora mínimo. E no caso do salário mínimo, o valor da hora é R$ 4,26. Então o contrato intermitente diz, se o patrão pagar R$ 4,26 por cada hora do seu trabalho, ele pode te contratar por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas, por 5 horas. E o mais maligno de tudo isso, o contrato diz assim, no mês, vamos imaginar que uma vendedora de farmácia, tem muitas farmácias, é contratada para cobrir o horário de almoço da colega. Ela vai trabalhar 2 horas por dia. Se ela trabalhar 2 horas por dia, ela vai receber 4,26 vezes 2, ela vai receber R$ 8,60 por dia. Com R$ 8,60, às vezes ela não consegue nem pagar o transporte que leva ela ao trabalho. E para finalizar, depois de 1 ano de trabalho no contrato intermitente, ela ganha 1 mês de desemprego obrigatório, porque férias, 13º, essas coisas todas são pagos ao longo do ano. Depois de 12 meses, o patrão está proibido de chamá-la para trabalhar. Então ela não vai ter nem os R$ 8,26 por dia como férias depois de 12 meses de trabalho. Então é realmente uma violência. Esse seu cálculo está corretíssimo. Chegar no fim do mês e receber 200, 300 reais. Porque depende das horas que ele te deu. Menos que a metade do salário mínimo. É inacreditável que nós estejamos discutindo isso aqui no país. Eu já estou com 67 anos. Nunca imaginei que eu ia passar por esse momento. Por isso que a gente iniciou falando que estamos tristes. Esse dia uma senhora me perguntou, mas eu vi que estava correndo uma lágrima no teu olho. Mas não é de chorar, é de ficar bravo, de indignado. Mas claro que a gente tem coração, né? Nós somos de carne e osso. O sangue pulsa mais forte aqui, principalmente para nós, quando mexe nos interesses da nossa gente. Trabalhador rural, trabalhador urbano. Deixa eu dar esse exemplo agora, que passei por uma audiência pública ontem, de chorar também, onde a violência no campo está aumentando e não se faz nada. Eu vi ali na audiência, eles mostraram no vídeo, 10 trabalhadores rurais mortos pela polícia, e jogado em cima de uma caçamba lá, de uma caminhonete, tratado como saco de batata, como lixo, e ainda, lembrei lixo, um saco preto esse de lixo mesmo. O corpo estava ali nu, parece que era para hostilizar a população. Então, essa violência só começou a aumentar desse jeito maluco, criminoso. Eu nunca vi coisa tão absurda depois que a presidenta saiu, tem que ser dito isso. Então eles se acharam com toda a autoridade de matar homens e mulheres no campo e também na cidade e agredir a lei aqui dentro. Agora, daqui para frente vocês são escravos e, enfim, se bobear nós matamos, como estão fazendo. Vamos aproveitar que a gente está falando de trabalhador rural, vamos dar um exemplo, por exemplo, o trabalhador do campo, que ele vai buscar os direitos dele na justiça. Quer dizer que tem punição ao trabalhador que faltar à audiência, é verdade isso? É verdade, Carlos. Hoje, a CLT, a nossa gloriosa CLT, ela diz o seguinte, se houver até 3 faltas à audiência, por motivo evidentemente razoável, o juiz ele pode ainda manter a audiência. O projeto, ele diz o seguinte, mesmo que o trabalhador rural, por exemplo, que seja beneficiário da justiça gratuita, se ele pegou o ônibus lá na roça, o ônibus atrasou ou quebrou e ele não conseguiu chegar a tempo à audiência, ele é punido. Ele tem que pagar custas processuais, tem que pagar uma série de gastos e a ação dele, ela deixa de existir. Então, assim, é uma violência sem fim. Você não consegue. Olha, inacreditável. Mas nós estamos aqui. E tudo que estamos falando aqui é verdade. Pode, como eu digo, olho no olho, que digo até o óculos. Olho no olho.
trabalhador rural. Eu tive uma experiência, porque uma senhora chamada Juliane, ela fez um desafio para que um político fosse lá onde ela trabalha. Começa às 5h30 da madruga e vai a quase 10 da noite. Entre pegar o gado no campo, trazer, limpar, estrebaria, aquele troço todo. E eu fui lá, eu aceitei o desafio e fui. Às 5h30 da manhã eu estava lá. Dia chuvoso aí de Porto Alegre, aí pelas 9, cheguei lá, depois de 7, 8 horas, porque muita chuva, né? Mas vamos à experiência. Eu vi o que é a vida de um trabalhador e de uma trabalhadora numa pequena propriedade. E ela fez isso porque ela está assustadíssima que ela vai perder os direitos, inclusive no campo da Previdência. Sim. Tem tudo a ver, porque as duas reformas estão ligadas. A reforma trabalhista da Previdência é como se fosse uma só, eu chego a dizer, não é verdade? Porque uma é escolada na outra, uma interessa somente o grande capital, os 5% mais do empresariado brasileiro, liderado pela Fiesp, pela CNI, e o outro é o sistema financeiro. Né? Aí vem Bradesco e Itaú, eu cito esses dois, porque eles são os grandes devedores da Previdência. Então, todos perdem. Calcule o assalariado da área rural, calcule você começar a contribuir, você que é da agricultura familiar, sob o talão de nota individualmente. E como ela disse, aqui, pai, onde nós trabalhamos, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, porque eles têm que recolher o gado que está no campo e têm que cuidar da plantação. Então essas duas reformas atacam diretamente o trabalhador rural e o pequeno produtor também, lamentavelmente. Fui lá e agora entrei aqui com um requerimento para que se faça uma comissão de senadores, no mínimo um senador por cada comissão que os projetos vão passar, daí uns 5 ou 6 senadores, para ir lá visitar o que é uma fundição, que aqui eles atacam as aposentadorias especial, visitar um frigorífico, visitar uma atividade quilombola, visitar uma propriedade de agricultura familiar e pegar uma propriedade onde estão os assalariados do campo, para eles sentirem o que é o trabalho mesmo, que muita gente aqui dentro nunca trabalhou. Não, e são casos gravíssimos como esse. Tem um outro exemplo, senador Paim, ainda falando de justiça, né? Porque o que a reforma faz? A reforma tranca as portas da justiça do trabalho para o trabalhador. São muitos artigos e dispositivos que estão incluídos no texto da reforma que ela fecha a porta e joga a chave da justiça do trabalho na lata do lixo ou no rio, para ficar bem distante. Eu tenho um caso, por exemplo, imagina o seguinte: uma secretária, ela trabalha num escritório de advocacia ou num escritório médico, o patrão chega muito irritado num determinado momento do dia, xinga ela, ofende ela, humilha ela e manda ela embora. Ela, ofendida, humilhada, procura um advogado e o advogado, vamos imaginar que entra com uma ação trabalhista pedindo 3 verbas. Ele pede dano moral no valor de 25 mil por causa dessa violência sofrida em relação ao patrão. Ela pede hora extras no valor de 3 mil reais e ele, juntando as outras verbas rescisórias, ele pede mais 15 mil. Então o valor da causa é 40 mais 15 mais 3, dá 43. Se o juiz entender que ela tem direito às horas extras, mas não considerar que ela tem direito a dano moral e direito às outras verbas rescisórias, ele dá ganho de causa para ela por 3 mil reais de horas extras e ela pede os 40 mil reais que ela pediu nas outras coisas. Sim. O que a reforma faz? A reforma diz que ela tem que pagar 10% das custas processuais em cima do valor que ela perdeu. 10% em cima de 40 mil dá 4 mil reais. Então o que ela ganhou, 3 mil, menos o que ela tem que pagar, 4 mil, ela sai devendo 1.000 reais. Então ela entra com ação na justiça para sair devendo 1.000 reais. Você acha que o trabalhador vai promover uma ação como essa? Olha, como é que você que está aí vai acreditar que isso que ele falou é verdade? Mas pode crer, é verdade. É só ler no projeto. Pode crer que é verdade. Essa reforma trabalhista, ela é um monstro. É algo que foi feito de forma maquiavélica para que em todos os artigos que estão ali, veio com 7, né, para estar 117,
Exatamente. Todos os artigos favorecem somente quem? Somente o empregador, em detrimento do trabalhador. Senador, hoje a gente não está fazendo bem um face-to-face, que é quando os nossos internautas eles fazem perguntas e a gente vai respondendo. Só que a gente recebeu uma aqui bem interessante do Thiago Carvalho que a gente gostaria de fazer aqui em meio a essa entrevista. Ele pergunta, tem algum tipo de estudo que é realizado para chegar à conclusão da necessidade de mudança nas legislações, como por exemplo essa reforma trabalhista? Teve algum estudo para dizer que precisa mexer tanto? Que a gente saiba, não. Por quê? As informações que a própria assessoria me passou, e você é um deles, Mário, diz que essa nossa CLT, ela já foi alterada em 85%. Exatamente. Se 85% ela foi atualizada no tal espírito da modernidade, para que fazer isso? É somente o interesse dos grandes empresários que serão beneficiados aumentando o seu lucro. É só aumentar o lucro de quem já manda, infelizmente, nesse Congresso, que, na verdade, fizeram um pacto do mal no momento que afastaram a presidente. Mais uma perguntinha aqui da Edna Della Nina. Ela pergunta o seguinte: o empregador ele pode alterar os contratos de trabalho já existentes? Excelente pergunta, Edna. Pode sim. A reforma trabalhista diz o seguinte, que uma empresa que demite um trabalhador não pode recontratá-la sobre a outra forma de contrato. Mas o que vai acontecer na prática? A reforma introduz 5 contratos que a gente chama de subemprego. Ela introduz o contrato intermitente, que nós já falamos, o contrato de trabalho por tempo parcial, de até 26 horas ou até 32 horas. Uma outra reforma já tinha autorizado o contrato temporário, que sai de 3 meses para até 9 meses. Ela promove o contrato terceirizado, ela torna total e irrestrita a terceirização e uma série de outras medidas. Então vamos imaginar o caso de uma escola. Você que é professora, você que é professor. Uma escola particular, ela tem no seu quadro 30 professores. E esses professores recebem em média R$3.000. Só que essa escola não gosta de ficar tendo que, às vezes, responder às demandas dos professores, às vezes entra com ação judicial contra o professor. O que essa escola pode fazer? Ela pode demitir os 30 professores, e a reforma autoriza a demissão coletiva sem negociação com o sindicato. Ela pode demitir os 30 professores e contratar uma empresa terceirizada para a prestação de mão de obra desses professores. Então, uma empresa terceirizada qualquer pode fornecer para essa escola 30 professores. Claro que a empresa terceirizada vai ganhar dinheiro com isso. Ela vai ganhar dinheiro com isso. Então, aqueles professores que recebiam em média R$3.000 vão passar a receber R$2.000. E esse R$1.000 de diferença ficará com a empresa terceirizada. Agora, aqueles professores que trabalhavam na escola que foram demitidos, eles não poderão ser recontratados imediatamente pela empresa terceirizada. Ela vai ter que contratar outras profissionais. Mas depois de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio depois, os 30 professores que trabalhavam na mesma escola ganhando R$3.000 poderão voltar a trabalhar nessa mesma escola ganhando R$2.000. É isso que a reforma faz. Ela rebaixa todos os salários. E isso, evidentemente, é uma grande violência. Com impacto, inclusive, né, senador Paim, na própria economia, claro, né? Claro. Aí está o jogo, que as pessoas se perguntam, como alguém perguntou antes, a quem interessa essa reforma? Olha, foi feita uma pesquisa, até eu falei no outro dia, que entre os consultados houve uma unanimidade. Os empregadores disseram, interessa a nós. E os trabalhadores disseram, interessa a eles. Então, 100% os entrevistados disseram que só interessa aos empregadores, e principalmente os grandes. Então, nós não vamos nos entregar, não. Nós vamos resistir. Permita, que eu quero aproveitar esse momento, porque eu vou iniciar o meu voto em separado hoje, uma pequena poesia do Pablo Neruda. E eu queria que você, quando eu for lendo, identifique como se fosse você falando. Então eu vou dizer: eu não me calo. Eu pregonizo o amor que é inexorável. Eu não me importo com nada, pessoa, cão, só o povo que me é considerável. Só a pátria é minha condição. Povo e pátria manejam com cuidado. Pátria e povo destinam meus deveres. E se logram matar o revoltado, pelo povo
que é a minha pátria que morre. É este amor, é a minha agonia. Por isso, no combate, ninguém espere que se quede sem voz a minha poesia. Eu digo o nosso grito, o grito de resistência do povo brasileiro. Muito bem. Bom, agora vamos dar um exemplo daquele trabalhador da mineração. Vamos dizer que ele vai para o trabalho e de repente para o deslocamento dele, então são muitas horas, né? É verdade que também na reforma trabalhista acabam as horas de deslocamento? Olha, acho que são duas questões que são fundamentais que a gente tem que falar aqui. É as horas de deslocamento e o horário de almoço. Atualmente, nós tínhamos assegurado que o deslocamento, eu mesmo morava longe da empresa, o ônibus passava lá e me pegava, eu ia para a empresa que eu trabalhava. Eu ganhava aquelas horas. Agora não. Eles, inclusive, quando você entra na empresa, na portaria, você já está entrando e vai indo, vai chegar lá, vai pegar macacão, muitas vezes vai tomar um cafezinho e tal, nada conta. Só quando você entrar praticamente na linha de produção. Porque o cartão vai ficar na linha de produção, se tiver cartão. Agora não querem mais a exigência do cartão, porque o cartão ponto era uma forma de tu demonstrar que você trabalhou, que você joga essa. Enfim, não vai ganhar mais. E o horário do almoço? Que eles querem dizer que agora tudo é livre negociação, poderá ser 30 minutos. Eu sempre digo, como é que a gente faz? Sai da linha de produção, corre até o refeitório, pega o bandejão, pega a alimentação, senta, come, entrega de novo ali onde lava os pratos, tem que entregar o bandejão, sai correndo, vai lá bater o cartão, e se quiser ir no banheiro, acho que não dá, e tem que voltar para a linha de produção. Quem é que faz isso em meia hora? Pergunta para um senador e deputado quanto tempo ele leva para almoçar. A média é que eles levam 2 horas para almoçar, não é 1 hora, eles levam 2. Pede quanto tempo ele leva para jantar. Para jantar, acho que é 3, 4, 5 horas jantando, conversando. Com vinho, né? Com tudo de bom, claro, tudo de bom. Agora o trabalhador que vai para o bandejão só vai ter 30 minutos. Não pode passar e por isso nós vamos pelear cada vez mais. Bom, nós agradecemos muito a participação do Marcos Rogério, do senador Paim. Nós queremos agora então entrar nas nossas considerações finais com vocês dois. Também agradecer a sua audiência, lembrando a todos e a todas que lá no site do PT no Senado há uma lista com todos os parlamentares. Entre lá, pegue o contato, se você puder vá pelo Facebook, se não puder vá pelo Twitter, ou então até mesmo por telefone ou e-mail. Pressione o seu parlamentar contra essa reforma trabalhista. Carlos, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim acompanhar esse debate com esse grande guerreiro que é o senador Paim. Você que está em casa nos assistindo precisa tomar consciência, eu acho que você já está bastante consciente do problema. Não existe, senador Paim, nenhuma entidade da área do direito, seja a Associação dos Juízes do Trabalho, Associação dos Procuradores do Trabalho, dos Auditores do Trabalho, 17 dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho que não estão perplexas com essa reforma trabalhista. Os ministros do maior tribunal do Brasil, que é o TST, entregaram um documento aqui para o presidente do Senado, apontando clara e objetivamente 50 lesões diretas aos trabalhadores brasileiros trazidos por essa reforma trabalhista. Ou seja, eles provam por A mais B que essa reforma retira direitos diretamente dos trabalhadores. O contrato intermitente, o mais importante ministro da Corte do TST disse, é um contrato de servidão voluntária. A violência relacionada à justiça do trabalho, diz a ele, fechará a justiça do trabalho para o povo trabalhador. E as entidades do movimento sindical, liderados pela CUT e outras centrais, e todo mundo diz, esta reforma trabalhista representa o maior retrocesso que o Brasil já teve. Por isso, você que está em casa, faça a sua parte também. Denuncie, publique no Facebook, publique nas redes sociais, converse com a família. Como diz o Carlos, entre na página do PT no Senado ou na página do seu senador ou do seu deputado e proteste. Não deixe que essa violência seja cometida contra o povo trabalhador. Muito obrigado e um bom dia para todos nós. Marcos, foi uma alegria estar aqui com você, tratando de um tema que usei a palavra triste, termino com a palavra triste, que é esse da reforma trabalhista,
e também previdenciária. Mas eu queria falar um pouquinho com você que está nos assistindo. Olha, são só 3 senadores do Estado. 3 senadores por Estado. Todo mundo sabe a cidade onde eles moram. Eu, por exemplo, em Canoas, ali no bairro Igalha. Você tem que assumir a tua parte também. Que só cobrar de nós aqui, eu sei que tem que cobrar, mas não resolve daqueles que estão do lado de vocês. Eu diria, procurem os seus 3 senadores nos estados. Todos vocês sabem qual é a cidade que eles moram. Faça um evento na cidade chamando os 3 senadores. Botem carro de som na cidade, pedindo aos 3 senadores que não vote contra o povo, que não vote contra os trabalhadores, que é um crime contra a humanidade que vai ser cometido. Outro dia eu lembro aqui agora, esse congresso da libertação dos escravos foi dividido entre os escravocratas e os abolicionistas. Os escravocratas, o Rui Barbosa mandou queimar o nome deles. Pode chegar aqui no Congresso, vocês não vão achar. Que ele mandou queimar o nome deles, porque era uma vergonha para a pátria, para o país. Os escravocratas desapareceram, sumiram. Até os familiares ficaram com vergonha deles. E os abolicionistas viraram herói da pátria. Está lá, está aqui. Viraram herói da pátria. É impossível que não tenham coração, que não tenham alma, que não tenham amigos, que não tenham parentes que serão atingidos. Todos serão de uma forma atingidos. As pessoas que votam nos senadores serão atingidos. E todos nós, eu também, todos, em época eleitoral, vamos ali pedir o voto, e a alegria da vitória, o comício na praça, todos batendo palma e dizemos, mandamos um guerreiro lá para o Congresso. Sabe como é que eles vão dizer? Mandamos um traidor lá para o Congresso. Não faça isso. Diga para o senador, para o teu senador, não faça isso. Não faça isso. Em nome do povo brasileiro, eu faço esse apelo a cada um de vocês. Converse com os 3 senadores de cada estado, para que eles não cometam esse crime, repito, contra a humanidade. Um abraço a todos vocês. O bom combate vai continuar aqui. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,